Oi, gente! Estamos aqui para mais uma live do Boleto Mais Um. O tema de hoje é essa grande questão, né? O Boleto Mais Um é um projeto feminista? Eu vou ter comigo como convidada a Joana Búrigo e também estarão conosco a Pri Guerra e a Carol Faleiro. Vamos esperar elas entrarem na sala. Oi, Eline, bem-vinda! Boleto Mais Um entrou? Vamos pôr o Boleto Mais Um conosco aqui. Que dê tudo certo. Bem-vinda, Carol. Olha aí, até duas já estamos bem aqui. Esse Vamos esperar a batonzinho. Joana entrar para a gente convidar ela. Mas então, já temos 6 pessoas assistindo, tá? Crescendo rápido. Oi, Ó, Carla. a Pri entrou. A Pri entrou. Deixa eu ver se ela está aqui para mim. Aceita, Pri. 3. Falta uma. Oiê! Oiê. Agora vamos esperar a Joana para entrar. Mas e aí, Pri? E Boleto Mais Um é um aí? projeto feminista ou não é? Joana Opa! Búrigo. Ó, a Joana entrou. Ai, gente, esses aviões bem na hora. É só começar uma live que o que que vem? Avião! Gurias, somente 3 pessoas podem entrar na live? Não, mas tá aqui. Não, tá certo, Não, tá tá certo. aqui, tá entrando. Eu não sou uma convidada. Tá entrando. Tá Será que rola? entrando. Rola sim. É que apareceu uma telinha aqui, somente 3 convidados podem entrar, mas eu contei comigo, eu não sou convidada Mas, dessa não, vez. mas eu me vejo, gurias. Tá, mas a gente Pra não mim tá tá te vendo. carregando Opa! aqui. Olá! Boa noite. Vocês Tá me Tá ouvem, só carregando? então? Será girando. que. Olá! Pois é, o que será que tá rolando? Será que eu saio? Eu tento sair pra ver? Não, Não eu sei tô se vendo nem mais sair. quatro normalmente. Ah, é? Então talvez seja uma Eu tô internet por aqui. vendo. Não, mas aqui também tá carregando. Alguém tá conseguindo ver a Aham. Joana? Você tá conseguindo, Quem está Monique? vendo a Joana? Oi, Oi, gente, Brasil. eu existo. Só uma voz. Oi, Joana! Boa noite, gurias. Enquanto isso, a gente vai dando oi. Enquanto a gente espera aí pela tecnologia, feitiçaria, sei lá, eu dar uma boa noite para vocês e agradecer o convite para estar aqui falando nesta noite com este projeto maravilhoso que me emociona imensamente desde o dia que vocês lançaram ele. É uma honra mesmo estar aqui. Valeu pelo convite. Quando chegou em mim, eu tava na Obrigada por rua e ter meu coração aceito. deu um pulinho de alegria. Ah, que alegria! Que bom. Muito, Quem muito sabe, obrigada, gente. quem sabe a Pri sai e entra de novo. Vou sair, peraí. Eu só preciso aprender a sair, né? Porque Não sei vocês se isso sabem. ajuda, só Quem não pensando. precisa, não é mesmo? Vocês sabem que não é. Peraí, tem um X. Não, agora sim. Mas continua carregando, né? Continua carregando. Gente, minha mãe tá online. Oi, mãe, boa noite. Kiko Ferraz entrou. Oi, Kiko, marido da Pri. Tudo Oi, bom, mãe da gente? Joana. Zanza Búrigo é minha mãe. Inclusive, Monique, na sala da casa dela, teu livro tá lá, bem bonito, no centro, na mesa de centro na casa dela. Ai, que bonitinho. Ela já leu? Não sei se ela já leu. Eu sempre falo Deixa com muito aí. entusiasmo. Mãe, você tá vendo? Essa é a Monique do livro que eu deixo lá no centro da mesa, de centro da sala da sua Prazer, mãe casa. da Joana. Ó, entrou a Pri, mas a Joana continua não entrando. Ah, será que saio eu e volto então, gente? Vamos tentar isso? Isso, faz Acho que isso. sim. Tá bom. Ó, pode ser que o problema tenha sido que eu pedi para entrar, enxerida que sou. Eu vou esperar vocês me convidarem, então, fazer Ah, fila, tá. tá? Mas quando eu saí, a Jo não apareceu. Não, nada dela. Só fica girando ali. E eu não Vamos consegui lá. ver vocês. Daí, quando eu saí, eu pensei, meu Deus, será que eu saí e derrubei todo mundo comigo? Não, a Fiquei gente tá aqui. apavorada. Vamos ver. Ó, continua girando. Oi, Tom. Foi, gente. Não foi. Não.
O que vocês veem? Vocês só me ouvem? Eu fico sendo essa voz assim, sem imagem, é isso? Voz da Len, voz da Len. O Uma grelo coisinha falante. girando. Alguém tá vendo a Joana? Se alguém tá vendo a Joana, comenta Alguém? aí. Por favor, cuidado, Grilo pessoas que estão falante. assistindo essa live, avisa nós. Grilo falante é muito, muito bom. Eu seguido tenho conversas imaginárias contigo. Ai, eu amo! Super Não, funciona pra mim. gente, vamos fazer um momento passando chapéu, né? Tô com selos ativados aí. Quem quiser mandar colaboração para o Boleto Mais Um, pode comprar selinhos da live. Muito que bem, Mas não compra precisa, essa vocês live, podem gente. de graça. Ó, o Kiko falou que ouve, mas não vê. Tá, mas tu vê alguém ou não vê nenhuma de nós? Não, só ouço. O Tom também falou a Não, voz. e nós, vocês ouvem, vocês estão nos vendo? De repente, a gente está falando aqui, ninguém está vendo a gente. Ninguém tá vendo ninguém. Alguém que está participando dessa live sem pé nem cabeça, por favor, pode dizer pra gente se a gente está aparecendo. A gente promete que a conversa vai botar todo mundo super ansiosa querendo conversar. A gente precisa saber se vocês estão vendo e ouvindo a gente. Veja 6 menos eu. 3 menos o plano, é isso. Que fracasso. Deixa eu trocar de conexão de internet. Peraí, eu vou sair de novo e voltar, tá, gente? Desculpa. Tá bem. É que a Jana não sabe, né? Que as nossas lives são sempre assim. A gente devia ter avisado antes. Sempre é uma emoção para saber se vai dar certo. Será que eu posso convidar? Deixa eu ver. Como saber? Voltou, Ó, ó. voltou. Botou ali, voltou. Agora vai. Será que vai? Mas, gente, o que que se passa? Meu cabelo tá tão bonito, gente. Queria tanto ostentar. Tô com um cabelo bom hoje. Não, Queria mas dar uma ostentada. eu acho que é mesmo a tua conexão, porque mesmo alterando agora, continua não aparecendo. Que absurdo. Mas é louco, porque eu tô com o Wi-Fi, na verdade. É, realmente não aparece, só aparece vocês três. O marido tá aqui olhando, também só aparece vocês três. Eu nem apareço, nada aparece. Que loucura. Tá, né? Tu consegue passar para 4G? Não, o telefone não aguenta isso, linda. O telefone não dá conta, não. Não, é que às vezes melhora. E aí, Gente, gurias, a vamos nossa assim. convidada só atua em podcast. Aí eu publiquei Será lá que eu no consigo- boleto será que eu para consigo o pessoal conectar ver. Será que eu consigo conectar a Duins do meu computador, gente? Eu nunca fiz isso. Será que rola eu tentar de lá? Acho que rola. Vamos Será? tentar? Eu nunca fiz isso Nunca no fiz, Instagram. não, nunca fiz também. Eu não Deixa eu tenho, eu não saberia opinar. Tá. Selo Glória Pires de não sei os assuntos, entendo. Gostaria de Vamos opinar. quem sabe faz ao vivo, tá? Nós estamos fazendo tudo agora aqui, ó. Gente, até tomei banho para essa live. E agora não entra. Não pode. Mas escuta, será que as pessoas me escutam, pelo menos, né? Elas estão participando. Sim, Elas sim. não estão... Tá, Não, ok. e já é bem importante. Estarem começando enquanto eu vou tentando dar um jeito na tecnologia aqui, porque pelo menos a gente não fica chateando a audiência. Desculpa, pessoal. Pelo menos a gente não Não, fica deixa chateando ela as pessoas. Eu acho que super rola, a gente vai Vamos lá, então. conversando, vamos conversando. Então tá, então eu vou sair Então e vou vamos. tentar entrar pelo computador aqui, tá? Cria o perfil do boleto. É. Se a gente tiver uma live que funcione perfeitamente, vai ser muito estranho. Quando a gente tiver, já vai ter acabado a pandemia, a gente já vai ter super evoluído, não precisa mais do boleto. live juntas, tá? Uma do lado da outra. Mas vai evoluindo. Quando a gente conseguir fazer uma live, já vai sair de moda um negócio sem encontro presencial. Então vai ter mais um. E aí eu coloquei lá no boleto para as gurias virem, elas vão vir só para ver a gente passar essa vergonha, né? No crédito. E aí, quando começar a live mesmo, elas já vão ter cansado e não vão ter ficado aqui. Tá, agora a Joana não volta. Não, ela volta daqui a pouco.
Não, mas eu acho que é a internet dela mesmo, porque a gente tá bem aqui, ó, não tá nem devagar, nem tá cortando. Será que, quem sabe, gurias, eu saio pra ela entrar sozinha, ela entrar, sentar. Daí se rolar o dela, eu tento entrar de novo. Pode Porque ser, eu vá acho que que não vai fazer seja por diferença, ser mas uma a pode fazer mais. isso. Eu também acho. Também acho Tá, que não. mas eu vou Não, porque a tentar. gente mudou a ordem que a gente saiu e continuou igual. A gente mudou a ordem quando eu saí, é verdade. A gente já tentou isso, então, na verdade. A gente já tentamos essa alternativa. Não temos alternativa. Ó, Ó, O quê? a Jana, a como Jana assim? Ó, voltou. tá. Voltou? Voltou. Tem boleteira aí já? Aí eu convidei, não sei se ela aceitou. Jana, fale algo. Olha só, tá dizendo que ela iniciou um vídeo ao vivo. Ah, ela iniciou no perfil dela, então. Joana, desliga isso aí. Eu parei que eu vou entrar como eu vou ver se eu consigo entrar aqui pelo computador para como a Biomi para dizer para ela encerrar essa live. Você sai daí e volta aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não aparece que ela tá com vídeo ao vivo, não. Eu não tô seguindo ela com a Biomi Faleiro. Agora sim, vamos ver. Ai, gente, né? Nada como uma tretinha antes de começar, né? Convidei aqui, vamos ver. Ah, Ó. que Roda, droga! roda e avisa. 1 minuto de comercial. Alô, Terezinha. Nada ainda, gente? Nada, ainda. nada. Eu acho que Que- o negócio é eu- a gente ir de podcast. Eu fiz, tá? Eu fiz um ao vivo cringe agora no meu sozinho pra ver se funcionava. Eu me vi, tá? Não é a câmera do celular, não. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu fiz um ao vivo pra testar e eu apareci na câmera, certo? Eu tentei entrar pelo meu computador, não teve jeito. O computador nem entendeu como fazer isso e eu não sou eu que vou descobrir agora. Mas o telefone, eu tentei fazer a minha própria live ali, eu apareci, pelo menos. A gente Pois viu, é. a gente achou que tu tinha desistido da gente. Eu ia falar mal de vocês no processo. Olha aqui, ó, eu fui fazer uma live com aquelas boleteiras, nem me deixaram entrar. Era isso. Tipo isso. Tá, gente, o que que a gente faz? Vocês acham? Será que não é porque é muito pesado? Eu tô desconfiada desse negócio dos 4 horas. Acho bem pouco provável, mas pode sair para testar. Eu não sei qual é a questão aí. Se não rolar, a gente faz podcast mesmo. Vamos imprimir uma forma boa aqui. Não tem Tá. como deixar uma foto minha, dá? Eu poderia deixar mesmo uma foto animada minha. Tem problema, um GIF meu rodando. Pois é. Bom, gente, vou tentar sair pra ver se libera espaço. Vamos- E... Vamos tentar sair eu e tu, Pri. Mas é que tu não pode sair, que tu tá no boleto. Tá na frente do Aí, boleto. assim, ó, eu saio e depois que resolver com a Monique e a Joana, daí eu entro com o boleto.
Tá. Aí fica Vamos só o meu tentar, então. carregando. Se o meu carregar também não tem problema, né, gente? Porque tudo bem que eu passei batom, mas. Tá, deixa eu sair aqui. Tá bom, tá daqui a pouco, gurias. Monique, agora ficamos só 8. Gente, quem tá assistindo só eu e a Não, Monique. só Nem eu. assim você me vê? Não. Tá, então, quem sabe eu saio também? Aham, sai, vou botar todo mundo de volta. Daí eu boto tudo, depois eu Vamos boto lá. as gurias. Mas continua girando. Beleza. Oi, Dani. Oi, Amanda. Oi, Maíra. Vamos tentar esse negócio de novo aqui. Vamos lá. Te convidei. Oi! Aê! Me viu. Pela reação, ela me viu, Brasil. Oi, lindeza. Tudo Tô bom? te vendo. Que coisa boa. Agora vamos tentar chamar o boleto, que a Carol tá lá. Vamos lá, uma de cada vez, mas pelo menos funcionou. Boa noite, gente. Vocês estão. Confirma aí, audiência. Vocês estão me vendo também? Apareceu a Margarida, tá ali a Priscila, ok? Oi. Estamos aqui. Ó. Ah! Aê! Alegria, alegria. Agora, Agora só falta a Pri. vamos ver se a Pri fica girando. Ah, que emoção! Que emoção, a live com emoção. Eu nem acredito, todo mundo entrou. Tá, meu, perfeito. Eu nem acredito também. Tem que ter uma ordem na coisa. Agora estamos todas aqui. Por que desativa essas mensagens? Ai, o boleto mais um é feminista? Tá bom, gurias, vamos aproveitar que a gente entrou. A Joana, quando ela para, eu penso que ela travou. Trava, beleza. Vai, Brasil, diz o Pico. Vamos lá, quem começa essa função? A Pri, que é muito bem articulada. Muito bem. Não, então, gente, a gente vem falando bastante, ou não tão bastante quanto gostaria, no boleto sobre isso. E toda vez que rola algum assunto sobre o boleto ser feminista, ou que rola alguma treta lá nos posts do boleto, de alguém metendo o bedelho na vida da outra porque apoiou, sabe? Então a pessoa acha que apoiou tem o direito de dar palpite na vida alheia, por exemplo, é uma das coisas que acontece lá com frequência. Eita. Ou quando a gente fala de política e as pessoas vêm dizer, não misturem política, por que vocês estão misturando? E já começaram a falar de política. Já começou a política nesse grupo. Já É um grupo. política, né? Como se desse para fazer isso sem fazer. Como se o boleto não fosse um ato político. Ele ensina. Exatamente. Esse tipo de discussão, mas estão falando de polícia, vai ter que chegar um momento na história que a gente vai ter que ter sketch de comédia, né? Com esse sujeito que faz essa intervenção, porque, tipo, é lógico, você percebeu, ó o grupo que você tá, o que você acha que não é político aqui? Presta atenção, né? Exatamente. Olha a semana que teve uma lá, né? Teve uma lá que como é que é? Eu não sei se ela apoiou, se foi lá e estava apoiando. Que não é só comunista que apoia. Não, ela falou assim, eu vou te ajudar, mas eu quero que tu saiba que essa ajuda vai vir de uma pessoa que votou no presidente. Porque nessas horas, cadê o comunismo para ajudar? O capitalismo bem intencionado. Aí, quando foi no capitalismo bem intencionado, eu falei, sai daqui, bloqueada, sai daqui. Vai ajudar seu inbox, sai daqui, só sai, assim. Mas, assim, é uma eu acho confusão conceitual, né, gente? Uma confusão conceitual, né? Comunismo, caridade, exatamente qual é a lógica que você está se apropriando aqui? Não entendi muito bem. Tem tanto trabalho para a gente fazer em termos de explicar conceito, né? Meu Deus do céu. Exatamente. Mas eu confesso que... Não, eu confesso que desde o início, quando eu entrei no grupo, assim, né? Porque eu entrei um pouco depois de criarem, assim, o grupo e tal. Sempre nas reuniões das ADMs, das moderadoras, sempre se falou sobre a questão feminista, assim. Eu falei, gente, né? Eu não sei, assim, eu não tenho propriedade, assim, sobre feminismo e tal, para dizer que, sou feminista e tal, né?
E aí as gurias, ai, Carol, mas né, não acho que é só uma questão de conceito, não é uma questão de prática, de, né? Enfim, assim, então, o que tu tá fazendo já é, de certa forma, uma postura feminista, assim, né? Mesmo que não tenha ali embaixo do braço todas as teorias e tal, né? Então, eu acho que é bem importante essa live, até pra gente entender algumas coisas mesmo, né? Porque o feminismo vai num lugar. Não, Carol, eu É acho isso. maravilhoso isso que você falou, porque assim, tem uma coisa que me aflige muito, e a Pri foi aluna Emancipa Mulher, então a Pri é professora Emancipa Mulher é uma escola de formação feminista e antirracista que dá frutos como, por exemplo, a gente vai vendo a ação das alunas da Emancipa Mulher, vai ficando muito contente. E quem participa de qualquer aula minha, sabe, tem uma coisa que, apesar de ser eu mesma alguém que estuda feminismo, porque esse foi o caminho teórico que eu passei a trilhar, ninguém precisa ter lido uma linha de um pensamento feminista para se identificar como, para se entender como, para questionar, para participar, de certa forma, do debate sobre feminismo, questionar se as coisas são ou não são feministas, né? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa, um dos muitos discernimentos que eu gosto muito de oferecer quando a gente pensa nessas questões é essa. Existe, assim, como em toda e qualquer área do conhecimento humano, vai ter gente que pesquisa, estuda e se dedica com mais afinco, certo? Mas como é uma área justamente que vai falar de questões sociais e políticas, todo mundo tem uma experiência disso. Ninguém não tem uma experiência de gênero, né? Então todo mundo pode, todo mundo vai participar de uma forma ou de outra daquilo que pode ser atravessado e interpretado por umas ou por outras como sendo feminismo ou não. Eu adorei quando vocês botaram o nome da live, o Boleto Mais Um é feminista, porque é uma pergunta, é difícil de responder, porque o que é feminista, né? Tipo, tem um selo ISO 9001 de qualidade? Não tem, né? Tem uma reunião mensal que a gente faz no castelo, que a gente se reúne para definir, olha, isso aqui não entra nos critérios. Não tem, velho, sabe? É difícil de dizer o que é e o que não é feminista. Acho que essa questão é uma questão, ela é muito interessante, porque mais importante do que definir o que é feminismo é definir o que não é feminismo. Acho que é isso que a gente tem que estar atento, assim, sabe? Mas enfim, que delícia que a gente vai ter a chance de falar sobre essas coisas todas aqui hoje. Não, e aí tem Ó, a Dani já tá rola, perguntando aqui. o que A Dani já tá rola perguntando muito... se a gente... Ai, desculpa, Pri, fala aí. Não, pode falar. Eu tô procurando aqui o que a Dani tá perguntando. Vai lá, pode falar. Ela pediu para explicar o que é feminismo e o que é feminista. Que acho que vai ser um pouco que a gente vai conversar. Então pode falar o que tem a falar, Pri, que é esses diagnósticos do grupo, assim, que é interessante, né? Não, pode ir, Jô, vai lá. Mas, assim, eu me sinto um pouco... É um pouco difícil, assim, dizer o que é o feminismo, o que é uma feminista, sobretudo quando eu estou aqui dividindo uma live com Monique Prada, que é uma autora publicada, reconhecida globalmente por falar justamente do assunto, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa. Eu sou uma de muitas estudiosas do feminismo que está aí participando de uma série de construções a respeito do que é e do que não é feminista, certo? E dentro do movimento feminista existem tensões e demarcações históricas, por exemplo, que vão mostrar pra gente que existem muitas perspectivas possíveis disso que a gente chama de feminismo. Se a gente for fazer um traçado histórico, tá? Eu quero tirar da abstração e colocar em exemplos reais, certo? Se a gente for fazer um traçado histórico, o movimento das mulheres russas, por exemplo, tá? As mulheres russas lá no começo, né, do século, lá no 1900 e bolinha, bem no começo lá de 1900, as russas estão lá se organizando, certo? Por uma série de questões, né, que estão partindo do pressuposto de revolução proletária. Elas estão pedindo creches públicas, elas estão pedindo cozinhas públicas, elas estão pedindo lavanderias públicas, né? E nas várias demandas de trabalho, mulheres trabalhadoras, certo? Nas várias demandas de trabalho que essas mulheres estão fazendo lá para constituir a revolução, tem conceitos que hoje, que eu acabei de dizer, esses três que eu estou dizendo para vocês, todo mundo reconhece como feminista, porque é da economia do cuidado, certo? Lavanderia pública, escola pública, são maneiras de organizar a sociedade. Essas eram reivindicações das russas, né? São maneiras de organizar a sociedade que hoje nós reconhecemos como indubitavelmente feministas. Você lê Silvia Federici, você lê as feministas marxistas, nossa, todo mundo vai pensar nisso, que o feminismo como epistemologia, ou seja, como área de estudo, até engendrou que a economia do cuidado como disciplina. Né? Você vai lá nas ciências econômicas, vai ter a disciplina feminista de economia do cuidado. Então,
Isso tudo, sem dúvida, nossa, a Revolução das Russas, meu Deus, sem dúvida é feminista. Elas não se chamavam de feministas, porque para elas as feministas eram as burguesas inglesas que estavam lutando pelo direito do voto, certo? Hoje, muitos anos depois, nós identificamos todos esses grupos como sendo feministas, porque existe uma série de critérios que a gente usa, uma série de parâmetros e critérios que a gente usa para observar as lutas dessas mulheres, não apenas por direitos, porque o feminismo é sim uma luta por direitos, mas não é só direitos, né? Porque, por exemplo, a ordem do desejo, a ordem da sexualidade, ela está pautada por um monte de coisas que estão aquém e além dos direitos, né? Elas continuam sendo de importância e relevância feminista. Mas ao longo dos anos a gente vai vendo que esse marcador feminismo, ele transita até em ações de mulheres que naquele momento não se marcavam como feministas, certo? A gente está fazendo um curso na Emancipa Mulher agora, um curso novo, lançamos um curso novo, lançamos no domingo agora, dia 25, já está lotado, né? Porque Emancipa Mulher, sucesso, delícia, a gente tinha 40 vagas, e estamos 190 inscritas, a gente está entendendo como é que nós vamos fazer para acomodar todo mundo. E o texto, e é um curso sobre a maravilhosa intelectual feminista brasileira, intelectual do feminismo negro brasileiro, Lélia Gonzalez, certo? Que vai fazer justamente essas intervenções. É a Lélia que nos ensina muito a ter essa latitude, né, para entender o feminismo. Porque a Lélia, veja, ela vai entender que no movimento negro brasileiro muitas mulheres negras e indígenas tinham relutância com o feminismo, porque um monte de feminista branca era super excludente. Certo? Então a Lélia, muito diplomática, foi fazer esse trabalho de negociar esse sentido e dizer, olha, eu entendo aí que para as afrolatinas, né, existe uma invisibilização pelo feminismo branco da gente, mas isso não tira da ideia do feminismo, isso não tira do feminismo uma série de coisas que tem em comum aqui, ó, com a nossa luta antirracista, certo? Então, assim, é sempre muito contestado isso do que é o feminismo, e, importantemente, o feminismo é sempre muito... Eu gosto muito de dizer que o feminismo, a concorrência adora criar a marca feminismo. Né? É o patriarcado que adora dizer o que o feminismo é pelo que a gente não é, certo? Né? Odeia homens. Tipo, tem pessoas que odeiam homem e são feministas. São duas coisas diferentes que podem acontecer ao mesmo tempo. Né? As feministas tiram sarro de homens. Eu tiro mesmo, porque eu adoro misandria e alegria, porque misandria é um recurso retórico. Misandria é um recurso retórico, não tem ódio de verdade, não tem hordas de feministas cortando tico de homem na redenção, gente, no meio da noite. Certo? Não. Ainda não. Ainda não. Mas, enfim, então eu penso isso, assim, para a gente definir o feminismo, o que a gente tem que ter em mente é isso. Ao longo da história, várias mulheres que lutam pelos direitos das mulheres e pela melhoria, aprimoramento na dignidade das vidas das mulheres, certo? Em algum momento estão aí afuniladas nisso que a gente chama de feminismo. Algumas fazem tudo isso e se recusam a chamar de feministas. Entende? Então, a Monique sabe disso há anos, eu e a Monique brincamos com isso. Desde que a gente se conhece pela internet, a gente sempre interage nesse ponto, eu acho. Eu e a Monique, a gente sempre interage nesse ponto, que é muito engraçado a gente ver as minas que acham que são donas do feminismo. Isso aqui é feminismo! De acordo com quem, bonita? Qual é a sua Bíblia? Me explica, pelo amor de Deus. Enfim. O que eu acho que tem um pouco em disputa às vezes lá no grupo, né? É que existem algumas pessoas que acham que o grupo é um lugar de caridade. Né? Então, que as pessoas entram lá com essa visão um tanto religiosa até, né? Nessa visão de doação, enfim, que é um lugar em que a gente não se vê, né? A gente super não se vê. Então, o que nos fez, né, pensar na criação do boleto? E por que o boleto é só para mulheres, né? E é muito esse lugar do cuidado que tu fala, né? E a gente continua, né, nessa posição tantos anos depois, né, daquela luta que tu trouxe das mulheres russas lá no início, das mulheres em uma pandemia que se viram em casa, trancadas, né, impedidas de sair para trabalhar e sem ter onde deixar os seus filhos, sendo elas as maiores responsáveis, tanto pela manutenção financeira da família, quanto pelo cuidado das crianças, né? E dos idosos também, né? Então, a gente entendeu que, enquanto mulheres,
nós queríamos trabalhar para outras mulheres, né, naquele momento. Sim. E parte muito daí, né? Eu acho bastante feminista essa visão, né? Dentro da minha visão daquilo assim, que é feminismo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Boleto é um grupo feminista, porque vocês são mulheres feministas e a maneira como vocês estão carregando o projeto é justamente essa. E é isso, ele é um projeto. Deve ser muito duro mesmo receber essa marcação de caridade, né? Porque o projeto, ele, na verdade, ele é uma resposta a uma situação gravíssima pela qual nós estamos passando. Né? E a ausência de Estado respondendo, exato, né? O que a gente precisa ficar marcando, né? E como muito da caridade que existe, né? Porque eu adoro, vocês sabem que eu adoro o meu negócio no mundo é tacar fogo no patriarcado, né? Eu gosto muito de tocar fogo no patriarcado. E as instituições de caridade que a gente conhece, geralmente são instituições bastante patriarcais também. Elas são, na verdade, maneiras de articular imposto de organizações, né? Vamos ser honestas, gente. As caridades, as organizações de caridades grandes que a gente conhece, elas a própria palavra caridade, ela é meio falaciosa, ela vem dessa estrutura religiosa, né? Da superioridade. Não sei, eu não tenho repertório para fazer essa crítica da maneira elegante como ele acontece na minha cabeça, sabe? Porque eu não estou acostumada a fazer isso publicamente, mas eu tenho essa impressão, assim. A ideia de caridade, ela surge de dentro de um contexto discursivo que é bastante cristão, bastante branco, bastante europeu, bastante de cima para baixo, né? Bastante essa é a ideia de caridade. E não é isso que o boleto representa para mim de nenhuma maneira. O boleto, ele surge no momento que as mulheres se vêem numa ausência, não é nenhuma ausência, né? Numa remoção proposital do Estado. E a ausência pode ser um acidente, não foi. Né? Tipo, exatamente. Meu Deus do céu, esse Estado pobrezinho, desse país pobrezinho, não. O Brasil é rico pra cacete, a gente tem um Estado que negligenciou as pessoas nesse momento de pandemia. Né? Então, para mim, o boleto surge aí, ele surge como uma iniciativa de mulheres que visa, a partir do reconhecimento de que a gente já não tinha estrutura social e institucional que preste atenção em cuidar da maneira feminista que a gente quer, a gente já não tem isso, né? E o pouco que já não tinha, ruiu e foi corroído de maneiras que a gente já não sabe nem como que a gente vai se recuperar das quais ainda, e para mim é aí que entra o boleto. Né? Super feminista. Olha, temos um problema e temos aqui uma maneira prática de organizar esse problema, né? E a lógica não é salvacionista, né? É uma lógica de cooperação pela dignidade, pela melhoria das vidas das mulheres. Então, não é caridade e é feminista, gente. O boleto Mazum. Tem dúvida disso, não, Brasil? Essa ideia de pensar que é uma organização mesmo, né? De mulheres, enfim, para mulheres, e não uma caridade, também deduz ou, né, tenta induzir que se comece um movimento mesmo, né? Porque várias coisas, assim, tipo, às vezes a gente tá numa correria para conseguir fazer alguma coisa, e aí quando acaba a pessoa, ai, graças a Deus. Não é graças a Deus, gente. Não é graças a Deus. Aquele homem lá, branco, aquela imagem branca, né? Graças a Deus. Não, é graças a mulheres que estão falando. Graças a nós tudo que estamos aqui se organizando. Presta atenção. Né? E eu acho que precisa de movimento nesse sentido que a caridade, ela coloca a manutenção das coisas, que é uma coisa que a gente estava falando na live passada sobre assistência social, de que se dá só o dinheirinho, vai manter a coisa como tá, e não é a ideia, né? A ideia é que a gente consiga instrumentalizar para criar autonomia, né? É muito louco pensar que no grupo tem duas situações, assim, relacionadas a mulheres, né? Ou as mulheres que são mães solteiras, né? Que os embuste tudo vazar fora, né? Vários embustes, né? E a outra que é a mulher, e a outra que é a mulher dependente financeiramente do marido, que não tem uma conta própria, que não tem, né? Isso são coisas. Isso precisa ser discutido dentro do grupo, né? Não é só, a gente não gosta de homem e não quer que a conta. Não, é porque é importante que a mulher tenha a sua conta, tenha as suas economias, tenha o seu dinheiro, né? É disso que tá tratando também, né? Não é só o dinheiro da conta básica, né? E eu acho, Carol, assim, quando a gente pensa em retrocesso, não sei se vocês vão concordar comigo, gente, mas eu tô com essa impressão, assim, a gente também não pode, né? Nós estamos vivendo, as condições materiais que o presente nos apresenta são de arrepiar, né? A gente está vivendo um momento malucão da história, né? E eu tenho a impressão, assim, de que quando a gente fala, tipo,
a gente falava, né? Nós todas aqui participamos da organização do Ele Não, nós todas estivemos muito presentes, nós todas somos muito vocais aí no nosso posicionamento. Tipo, desde antes do Jair Bolsonaro ser candidato a presidente, a gente já se posicionava de alguma forma ou de outra contra ele. Né? Não é de hoje. A nossa impressão nada errada de que ele tinha um desejo aniquilador, né? Que é assim, fundamentalmente organizado por gênero e raça, né? Um desejo aniquilador, portanto, fundamentalmente patriarcal, certo? Porque ele é um homem cis branco, né? Então, quem ele está querendo aniquilar é aqueles que não se parecem com ele, então, fundamentalmente patriarcal, esse desejo aí que ele tinha, a gente meio que sabia disso porque ele expressa isso com muita clareza, né? Então, a gente Nunca falava... escondeu de ninguém, né? Exato. Então, quando a gente anunciava, gente, vem retrocesso por aí, eu acho que muita gente não conseguia dimensionar o que significa dizer vem retrocesso. Retrocesso, para mim, é a gente estar aqui debatendo que feminismo não é depilar, ou não é depilar, ou é depilar, ou não é depilar. Essa conversa desde os anos 70 tá resolvida, gente, já. Tá? Um funkeiro, assim, legendário brasileiro chamado Catra já resolveu esse problema com a frase maravilhosa: deixa as pessoas. O que as pessoas fazem com a depilação e com a genitália delas não é problema seu e não é um problema do feminismo. O feminismo não é. A problemática que se faz em cima disso é uma conversa feminista, mas nenhuma feminista que se presta está pouco se lixando porque você faz com o osso da cera depilatória, com a gilete, gente. Pelo amor de Deus. Então tem algumas discussões, né, que a gente achou que não ia estar tendo. Sim. Esse é o retrocesso. Nós estamos aqui tendo que explicar por que, graças a Deus, é problemático, porque todo mundo hoje, eu vejo com desespero, assim, familiares e amigos, todo mundo entrando na igreja sendo evangélico. E não tem problema nenhum com ser entrar na igreja ser evangélico, mas existe um graças a Deusismo que é o que está em disputa com o feminismo. E é uma disputa duríssima de fazer, porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente não tem lugar nenhum, né? É bem complicado, é uma disputa muito dura de fazer, mas eu concordo com vocês, é uma que tem que ser feita, e a gente tem que explicar. Eu tenho trabalhado com formação feminista há 10 anos, né? Eu, tipo, não sei, eu me sinto muito Darcy Ribeiro, fracassada em tudo que eu faço, porque a gente está aqui levando o pau da extrema-direita, certo? Mas, tipo, eu estou há 10 anos fazendo formação feminista, e um pouco do meu entusiasmo, um pouco não, bastante do meu entusiasmo com a formação é esse, para que a gente tenha um número enorme de mulheres que nem permita esse tipo de conversa voltar para esse lugar. Eu não vou mais discutir que feminismo é ou não é gostar de homem, porque, pelo amor de Deus, gente, sabe, não, porque não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Gostar ou não de homem é da ordem do desejo, e homens existem na Terra, e todo mundo tem, nenhuma feminista, a gente faz as piadas que o homem, infelizmente, tem que acabar, publica livro, claro, por Leone maravilhosa, ganha prêmio, mas é piada, gente, é misandria, é piada, né, a gente não tem um projeto feminista de aniquilação do outro, é um projeto feminista de inclusão do todo. Isso tem que ser muito claro para todo mundo o tempo todo. Mas também tem feminista que não ajuda, né? Que fica excluindo mulher trans. Enfim, tem um feminismo aí que não ajuda, né? Mas aí tem a Monique, né? Para desconstruir. Nossa, a Monique tem a Monique, assim, ó, se eu acreditasse em céu, gente, ela ia, assim, ó, passagem direta. E ô paciência que essa mulher tem. Fica bem quietinha aí, sabe? Olha. Não, eu tirei meu som porque de repente fica melhor a transmissão. Então, temos vários comentários aqui. A Jana está nos assistindo, a Adriane. A Jana é a mãe feminista. A Dani está comentando, né, que graças ao grupo ela abriu sua primeira conta. E que maravilha! Sim. Eu ajudei a Dani a abrir passo a passo, é assim, assim, assim. Isso é muito importante, um passo para a independência. A Gata de Rodas comentou o quanto ela odeia o termo caridade, principalmente ligado a pessoas com deficiência. E aqui que estamos. E sabe que eu acho que tem uma outra coisa que transita nesse lugar. Não sei se você tá me ouvindo, que eu tive que tirar o fone. Dá para ouvir? Uma outra coisa que eu acho que transita nesse lugar, que é essa coisa da caridade vir de cima para baixo, né? Algo que alguém faz pelo outro e sei lá, encontra seu lugar, não sei aonde. Esperar. Mas eu acho que a questão, muito que a gente está buscando no grupo, é que seja de fato uma rede, né? Em que as pessoas se apoiam mutuamente, porque não tem essa coisa vertical, né? Existe realmente uma horizontalidade. Então,
hoje a pessoa que está apoiando está sendo apoiada de outras formas, né? Então, é uma rede de apoio mútuo mesmo, né? Em que a gente constrói juntas soluções, né, para os problemas que estão postos ali. E muito do que a gente quer daqui para frente, sabendo que os problemas não se resolvem, né? Milagrosamente, né? E que eles vão ser a muito longo prazo, é que a gente consiga fortalecer mesmo essa rede, né? E que as pessoas estejam ali atuando de várias formas pelo grupo, né? Umas pelas outras, todas por nós, enfim. Olha, Pri, eu acho assim, tem também uma coisa, eu tenho pensado um pouco nessa, tipo, como eu tô muito à vontade aqui para jogar algumas ideias no ar com vocês, assim, né? A gente está longe de todo mundo e não estamos necessariamente produzindo em nenhuma frente específica de nenhuma dessas ideias. Eu, pelo menos, não estou. Nenhuma das ideias que eu estou debatendo aqui não é alguma coisa que esteja super investida em pesquisa, mas eu tenho algumas impressões que eu troco em conversas com pessoas, que é essa questão, assim, existe um desconforto muito grande, né, entre grupos progressistas e dinheiro, né, e faz sentido que tenha, porque a nossa luta é contra o capital, né? Mas é que tá, a luta não é contra o capital, né, a luta é contra o capitalismo, contra o capitalismo, daí começar a desdobrar, por isso que eu falei, eu tô jogando aqui um monte de coisa para as quais eu não tenho repertório teórico para subsidiar, mas a impressão que eu tenho é um pouco essa, assim, que existe uma necessidade também da gente criar outras maneiras de entender as formas como nós nos apoiamos financeiramente, certo? Porque essas maneiras, elas estão acontecendo apesar das lógicas opressivas do capital. Né? Tem uma mulher maravilhosa cujo aniversário é hoje, que é a Marielle Franco, que ela fala isso no Tem Saída. A Marielle fala no artigo que ela escreveu para o Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, a Marielle nos convida, né, justamente a pensar nas formas como as mulheres negras periféricas faveladas estão se organizando as suas próprias economias e os seus próprios recursos e sendo muito bem-sucedidas nessa direção, apesar dos horrores do capitalismo. Então, eu acho que, assim, deve existir, deveria existir, eu gostaria que existisse, eu participaria com mais afinco de debates feministas e de esquerda, certo? Que tivessem um pouco mais de interesse em pensar nessas novas maneiras de pensar em articular capital, certo? Não, é muito difícil de falar isso, porque não é que as formas antigas, as formas existentes de se pensar em estruturas, na formação de estruturas sociais, não tenham uma importância e um valor fundante, estruturante de se pensar nessas perspectivas a partir deste lugar, mas existem pessoas no agora fazendo coisas, né, enfim, que informam, que deveriam informar as formas como a gente está pensando em economia daqui para frente. Eu acho que isso foi, quando eu li o texto da Marielle, quando chegou o texto, né, porque eu sou uma das organizadoras do Tem Saído, então quando chegou o texto, me chamou muito a atenção justamente esse afã, essa energia, né, dela de dizer, olha, vamos olhar para o que as mulheres já estão fazendo, porque dali a gente pode começar a pensar em maneiras futuras, né, de agregar conhecimentos que já são existentes na formulação de políticas públicas, na formulação de Estado, de estruturas institucionais de Estado, certo? Que privilegiem estes conhecimentos também, né? Que não olhem só com essa perspectiva antiga do assistencialismo, da caridade, mas dizer, olha, essas mulheres estão arrasando, e apesar de tudo, gente, o que elas estão fazendo? Né? O que esses grupos de mulheres, essas redes de colaboração estão fazendo? Com os quais nós podemos aprender. Eu acho que quando ela diz, quando a Marielle fala, quando a flor rompe o asfalto, é nesse trecho que ela fala disso, né? Ela está falando dessas coisas, ela está falando, olha, tem várias perspectivas aí que a gente pode escolher olhar, mas existem realidades de mulheres que estão efetivamente transformando as vidas de outras mulheres. Isso é que o Boleto Mais Um fez. A Taya Dani, cuja primeira conta, gente, de novo, tirar do abstrato. Para as pessoas que estão achando, gente, é só uma conta de banco. Gente, neste país, as mulheres só puderam abrir conta em banco sem autorização do marido na década de 70. Certo? Então, assim, abrir uma conta no banco, ter autonomia financeira é uma das coisas mais importantes que existem para uma mulher num mundo organizado pelo capital. Né? Então, eu penso
que ao invés de lá no comecinho da live, né, eu não é feminista, eu sempre tenho uma neurose em tratar em análise, eu sempre acho muito difícil de dizer o que as coisas são ou não são, porque eu não acho que eu tenho essa autoridade, mas eu tenho essa impressão, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo que acontece dentro do Boleto Mais Um, a forma como vocês surgiram, a forma como vocês se organizaram, e a lógica de economia do cuidado, ela não somente é feminista, mas como é um farol, certo? Para como a gente pode pensar em maneiras de criar a economia solidária, certo? Né? Enfim, que existem apesar aí do capital. O que nós vamos fazer? Nós quatro aqui, o Boleto Mais Um grupo de 1.000, sei lá, 1.000 e poucas mulheres, não, ridículo, o Boleto tem muito mais gente. Mas é esse grupo que vai acabar com o capitalismo do mundo? O que é isso? O que é acabar com o capitalismo? Nós não sabe, né? Mas este grupo não ajuda, essa também não é a palavra. Esse grupo possibilita a vida de várias mulheres financeiramente de maneiras que nem o Estado nem a sociedade dão conta. Então, quer dizer, tem aí, para mim é um lugar é rico demais, tem muita coisa para a gente aprender que sai dali, né? Muita coisa do que o Boleto pode ensinar para as formas de se pensar na economia do cuidado e em políticas públicas que tem que como a Lélia Gonzalez, né, nos conclama a fazer por um feminismo afro-latino-americano, que pense na maioria numérica da população mesmo, não é difícil de entender essa lógica, né? Exatamente. Eu fiquei pensando e até fui ali buscar, porque eu ganhei há uns anos atrás, de aniversário, esse livro aqui da Chimamanda, para educar crianças feministas. Chimamanda é maravilhosa, né, gente? E acho que também para falar um pouco que é uma questão estrutural, né? Assim como o racismo, né? O machismo tá aí, desde sempre teve aí. E nós, enquanto mulheres, reproduzimos vários comportamentos machistas, inclusive porque é uma estrutura, né? Então, acho que é importante também falar que isso é uma coisa que tem que ser uma educação não só para mulheres adultas, né? É uma questão de educação desde pequeno, né? Desde pequeno. Lá, a menina vai ganhar o quê? Vai ganhar a cozinha de brinquedo, vai ganhar não sei o que de brinquedo, né? Vai ser a dona do lar, nananã, e os meninos vão ser lá qualquer coisa, né? Não precisam fazer, não precisam aprender a fazer comida, não precisam aprender a limpar a casa, né? E tal, enfim. Então, acho que também tem essa questão que acho que é importante ressaltar assim para as nossas boleteiras, que é uma coisa que a gente tem que estar problematizando desde cedo, na verdade, com as crianças. As crianças são resistentes, elas vão conseguir aguentar assim, esse tipo de discussão. É importante, né? É importante até para a gente poder evitar problemas futuros, assim, né? Porque é isso, né? Também eu acho um sarro que as pessoas têm um medo, né? A gente precisa também, como feministas, eu vou retirar o que eu disse. As pessoas criam o medo, elas não têm. Ninguém tem medo. Certo? Ninguém que impede, por exemplo, que a educação sobre gênero aconteça nas escolas tem medo da educação de gênero. A gente precisa parar de ser ingênuo e falar com essa retórica, porque eles não têm medo nenhum. O que eles não querem é que as crianças, que são perfeitamente capazes de entender a realidade, entendam a realidade, certo? Porque a manutenção, né? Manutenção da ideia a manutenção de ideais racistas e machistas é bem fácil de ver. A gente já está num momento da sociedade que a gente consegue ver como que essa manutenção acontece. A nossa disputa lá em outro lugar, eu tenho a impressão, a nossa disputa é essa, é em parar de achar que as pessoas têm medo de que as crianças não vão entender. As crianças, a gente só sabe que as crianças entendem, a gente já sabe, a gente tem várias maneiras de demonstrar que as crianças, na verdade, né, elas vão participar de uma série elas vão formar a subjetividade delas a partir do que existe no mundo. Né? E o que existe no mundo é a realidade. A gente pode forçar uma narrativa, né? Como, por exemplo, só existem homens e mulheres, e a mulher usa rosa e o menino usa azul. Correm, né? Se a gente insiste que essa é a verdade, a gente pode insistir o quanto quiser. Essa não é e nunca foi a realidade da humanidade. Né? As pessoas trans sempre existiram, as pessoas intersexos sempre existiram. A gente nunca foi a realidade da humanidade que o Adão e a Eva nos formaram. Né? A gente não existe um desenvolvimento, a ciência já mostrou por A mais B que existe um processo evolutivo, tem uma série de narrativas, Papai Noel, por exemplo, né? Papai Noel não existe, ainda assim a gente está feliz de contar para a criança que Papai Noel existe. Então, quer dizer, então existem várias fantasias que são repetidas à exaustão para as crianças com nessa falsa
intenção de protegê-las, né? E na verdade não é, a intenção não é proteger as crianças, a intenção é sustentar, né, a manutenção de um estado de coisas que organiza as pessoas em hierarquias. E a gente tem que parar de achar que quem, por exemplo, os que impedem, né, o ensino de gênero na escola têm medo. Eu não acho que seja medo, não. Eu acho que eles sabem exatamente o que vai acontecer quando as pessoas todas têm consciência de que o binário de gênero é uma falácia cristã que foi bombeada em todo o Ocidente durante muito tempo, e que apesar de existir humanidade dentro da lógica binária, existem relações, então, tudo isso existe. Nada, quando a gente fala que o binário é uma falácia, não é que o binário não existe, mas o binário não existe sozinho. Ele existe dentro de toda uma outra gama de possibilidades de existência. Então, eu acho que assim, a gente pensar no feminismo também como sendo como sendo uma possibilidade de fazer essa disputa, assim, sabe? Como sendo para mim foi, pelo menos, sabe? Para mim, estudar feminismo e entrar em contato com o arcabouço de pensamento feminista me permite pensar dessa maneira fora do binário, né? E fazer não é o reconhecimento, mas facilita a constatação, facilita a expressão da constatação. Olha, a gente tem que falar sobre gênero, a gente tem que falar sobre sexualidade, a gente tem que falar sobre essas questões, porque se a gente não fala sobre elas, já existe uma retórica, certo? E essa retórica que existe, ela não é muito legal para ninguém que não seja homem cis branco. Isso é muito louco, né? Porque fica esse papo. E não é nem pra eles. E a verdade é que não é nem pra eles. Desculpa, Pri, vai. Não, é muito louco, porque assim, isso é uma coisa que me instiga muito na hora que eu tô vendo as crianças assistindo desenho. Identidade de gênero, eles querem dizer que gente aqui fala sobre identidade de gênero, pra mim, tipo, é uma loucura o que os desenhos pregam sobre isso, né? O quanto os desenhos, por exemplo, feitos para menina, fazem com que as meninas passem o tempo inteiro disputando entre elas, criando intriga entre elas. O quanto os desenhos voltados para meninos vão trabalhar com a violência, né? Vão trabalhar com a agressividade física. E o quanto existe o que mais me irrita de tudo é aqueles desenhos que então trazem o feminismo supostamente como um suposto feminismo como bandeira e colocam as meninas, as personagens femininas, tipo aquela única personagem feminina no meio de um monte de meninos, e que elas precisam ser muito foda para conquistar aquele lugar que era destinado aos meninos, e toda aquela narrativa de superação, e ainda terminam com frasezinhas de efeito. Aquele negócio vai me deixando tão irritada, sabe? E aí eles não querem que a gente fale sobre isso, né? Dizem que a gente é que fica falando sobre isso, mas eles incutem isso na cabeça das crianças de uma forma bem maléfica, né? Porque é difícil disputar a narrativa, né? Eu tenho um teórico que eu gosto muito, que é o Jack Halberstam, né? Que escreve muito escreveu muito sobre transmasculinidade, sobre masculinidades de mulheres, é um crítico de cinema e de cultura pop. Um dos meus livros favoritos da vida, um livro dele que chama Feminismo Gaga, né? Que ele vai falar, é uma série de ensaios assim, nos quais ele analisa a cultura pop, né, de uma maneira muito positiva. Por isso que eu gosto bastante do livro. Assim, o livro surge bem quando a Lady Gaga surge, né, e não o livro, apesar do título Feminismo Gaga, ele não está fazendo um manifesto por um feminismo que se pareça com a Lady Gaga, tá, gente? Então, acho que assim, essa coisa que a gente tem que tirar da frente, assim, né? Ele está dizendo justamente que a Gaga é ela, junto com vários ícones da cultura pop daquele momento. Então, aí a gente está falando 2010, por aí, 2009, 2010. O Halberstam vai falar, tem um monte de ícones da cultura pop daquele momento que estão trazendo outras possibilidades de se pensar em gênero no futuro. E outro artigo dele, um artigo é a Lady Gaga, tem vários artigos, e outro artigo é o Bob Esponja, né, no qual ele vai falar justamente isso, assim, que como o Bob Esponja, certo, ao criar os personagens, né, difere, por exemplo, o Jack Halberstam deve ter a minha idade, eu tenho 42 anos, a gente é contemporâneo, eu acho que ele é um pouco mais velho do que eu, né, mas então ele lembra das mesmas referências que eu lembro, ele vai lembrar do He-Man e da She-Ra, né, de como o He-Man e a She-Ra existem dentro dessa lógica binária que a gente falou, né,
várias lógicas binárias, na verdade. É o bem contra o mal, né? O irmão e a irmã. Certo? É bem simplista, né, a lógica do desenho do He-Man e da She-Ra. Do He-Man é mais simplista ainda, porque o do He-Man é só o do esqueleto contra o He-Man. Eu nunca sei o que é o problema. É sempre um brigando com o outro. A She-Ra, pelo menos, está defendendo a população da Horda. A She-Ra A She-Ra, como toda boa mulher, tem um motivo social pelo qual ela faz a luta dela. Ela não vira heroína porque ela é bonita. Ela vira heroína porque ela tem que defender um grupo de pessoas. Então, mas mesmo o He-Man, né? Então, o Jack Halberson vai chamar a gente para pensar no quando, por exemplo, o Bob Esponja, né, vai criar outras possibilidades. E realmente, nos últimos 10 anos, gente, acho que isso é um fator de muita esperança e de muito gosto para mim. Nos últimos 10 anos, a gente viu ali, sobretudo nas narrativas audiovisuais, uma explosão de possibilidade de se contar histórias sobre pessoas diversas, né? Não estou dizendo que assim, nossa, meu Deus, acabaram as histórias patriarcais, o male gaze terminou e está tudo certo, e agora só temos histórias diversas. Não é isso que eu estou dizendo. De toda maneira, nos últimos 10 anos, houve sim um crescimento exponencial de possibilidades imaginativas, narrativas, né, que nos oferecem uma gama muito maior aí de possibilidades de existência. O seriado Pose, a série Cara de Branca, né, estou citando duas que estou também acabar. A Michaela Cole, a especialista em criar personagens e narrativas que fazem justamente isso, né, a Janet Mock, enfim, a gente tem ali um grupo forte de mulheres, né, um grupo mulheres e homens também, mas a maioria forte, um grupo grande de mulheres que estão fazendo várias intervenções visual para fazer essa disputa. O que é isso, Pri? Acho que uma das dificuldades que a gente tem para conversar sobre gênero é isso, que tem essa abrangência enorme, né? Se você for pegar cada um dos detalhes, cada um deles sozinho parece uma bobagem. Mas se você liga os pontos de todos eles e vê gênero como Raewyn Connell, que é uma outra grande pensadora de gênero, né? Como Connell chama de a ordem de gênero, a ordem de gênero que Connell nos apresenta é justamente isso. Connell nos pede em texto, né, para a gente se desconectar do milieu das relações individuais e olhar por cima para ver como é que os pontos se conectam, para ver como é que essa ordem de gênero funciona. E aí a gente vai ver que tem um pouco disso. Assim, tem o rosa para menino e o azul para meninos, né, que em outro registro, as mulheres que correm com o lobo e o homem que bate o tambor na floresta. Certo? A gente vai vendo reiteração, que é o Adão e a Eva, a gente vai vendo reiterações desse binário em várias frentes culturais e a gente naturaliza ele como sendo a verdade e ele é uma parte da verdade. Né? E desenhos animados, eu adoro dar volta, meus pontos são 87 quilômetros, eu demoro 48 minutos para fazer cada ponto, mas a disputa nos desenhos animados é importante por causa disso, porque ela já sai, né? Ela já sai ali na infância criando uma possibilidade imaginativa muito maior que o He-Man e a She-Ra deram para a nossa geração. Né? Então, acho que, assim, apesar de todas as dificuldades e dos tempos muito difíceis que a gente está vivendo, algumas rachaduras aí, né? Boleto Mais Um, a Michaela Cole, sabe? A Janet Mock, existem rachaduras, assim, que a gente consegue, literalmente, né? Rachadura com luzes. Tem um monte de escuridão, de repente uma rachadura na qual a gente vê uma luz entrando, assim. Esses dias a Julia estava assistindo um desenho novo, eu estava assistindo com ela, e aí tinha o momento de apresentação dos personagens, assim, era uma série, era o primeiro episódio da série. E daí uma personagem se apresenta com um nome meio neutro, assim. E aí a personagem principal pergunta pra ela se é menino ou menina. E a personagem responde, não sei. E ela diz, que bom. E aí eles vão brincar. Próximo! Vida que segue! Super infantil mesmo, né? Que é como as crianças geralmente reagem a esse tipo de situação, né? Eu achei super interessante. E é isso. O povo que é muito engraçado. Eu tenho uns jargões assim que eu repito muito nas minhas redes sociais, né? Projeção é o nome do jogo, é um deles. Eu acho muito engraçado que as pessoas que mais reclamam da doutrinação do kit gay são as que mais doutrinam criança, gente. Exato. Você está projetando, você acha que todo mundo vive que nem você, linda? Não. Aqui de onde a gente vive, a coisa é um pouquinho diferente, certo? A gente não acha que as crianças têm que ser as coisas. A gente acha que as crianças têm que ser. Joana, pergunto, esse livro que tu citou não tem em português, né?
Monique, não sei, eu tenho ele em inglês. Eu até me arriscaria pegar se eu soubesse onde ele tá, mas ele tá numa pilha lá que eu não começo. Mas é bem bonito a capa, o Laçarote da Onde Gaga. é que a gente encontrou ele no Brasil? Não sei. Alô, pessoal, que eu não sei. Não sei, podemos dar essa informação depois. Mas. Tá, tava pesquisando aqui não achei. Não, mas depois se eu não achar ele em português, a gente manda essa live para alguma editora. Editora, chama nós aí, eu traduzo. Chama nós aí. Não, pode ser edição em inglês, só me pergunto se eu consigo